Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, eu quero apresentar para você um mini curso Porcentagem para Concursos, né? Um mini curso totalmente voltado para questões de concursos, ok? Então eu vou fazer uma breve introdução para você de como será o nosso mini curso e já já nós vamos entrar na nossa primeira aula, ok? Bem, do que se trata basicamente esse mini curso Porcentagem para Concurso? Olha, esse mini curso ele tem como objetivo te dar embasamento teórico e prático para quê? Para resolver questões de concursos e questões e provas, de um modo geral. Tá? Ao final desse mini curso, com a prática de exercícios, o objetivo é que você consiga resolver questões de concursos e provas. E o que é bom, né? O que é necessário já você já ter um certo domínio para ter uma melhor aprendizagem, né? Bem, é importante você já ter domínio sobre operações básicas, né? Operações básicas são a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a radiciação, a potenciação, saber trabalhar com frações, principalmente as operações, soma, subtração, multiplicação, divisão de frações, e alguns outros assuntos que constantemente são necessários para resolver questões de porcentagem. Por exemplo, regra de 3. Você sabe utilizar a regra de 3? Então, se você já souber isso como requisito, vai te ajudar muito. Você vai ter uma melhor aprendizagem desse curso. Tá? Isso não quer dizer, eu não vou ficar abordando aqui operações básicas, operações com frações, mas não quer dizer que eu não vou fazer passo a passo. Tá? Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo passo a passo para você. Tá? Vou te dizer o que você tem que estudar para resolver tal questão, para entender tal assunto, ok? Pode ficar tranquilo, mas procura se ajudar. Já vem já com isso daqui, com esses requisitos que você vai melhorar muito, vai te ajudar muito para encarar questões de porcentagem. Mas você assiste o vídeo, vê o que é necessário, volta, assiste, volta, até porque esse mini curso é totalmente gratuito, ok? E qual será o conteúdo das nossas aulas? Bem, vamos começar com a definição escrita. Okay? Vamos definir o que é uma porcentagem, algo bem rápido, é bem simples. Aprender a escrever. Basicamente, esse aqui é o nosso conteúdo da primeira aula, tá? Definição escrita. É importante não ficar jogando muita informação para você não se enrolar, não achar que é muita coisa também. E na verdade não é muita coisa. Mas saber escrever, né? Passar de taxa percentual para fração e vice-versa, para decimal, de decimal para taxa percentual. Isso é muito importante. Eu vejo estudantes, né, já terminando o ensino médio, não sabem escrever uma taxa percentual na forma de fração, não sabem escrever na forma de decimal. Vejo também vários candidatos, né, a concursos públicos que querem fazer uma prova como? Se não sabe nem escrever uma porcentagem, por exemplo, numa forma de fração. Aí fica complicado, né? Então nós vamos aprender isso. E depois nós vamos aprender operações, tá? Operações básicas, soma, subtração, multiplicação com porcentagem e alguns outros cálculos. Cálculos esses como, por exemplo, como calcular 15% de um determinado valor. E depois, para finalizar, nós terminamos com a resolução de problemas e questões de concurso. Tá? Eu vou resolver várias questões de concursos aqui, vou mostrar como se faz, como interpreta, como resolve, dar algumas dicas essenciais, ok?
Bem, basicamente esta é a apresentação, a introdução do nosso curso, ok? Então, prepara aí o lápis, a caneta, que seja o papel, e vamos então para a nossa primeira aula agora. Bem, pessoal, então estamos aqui na nossa primeira aula, a aula 1, tá, do nosso curso, do nosso mini curso Porcentagem para Concurso. O foco do nosso mini curso é porcentagem. Tá? Vamos começar então pela definição de porcentagem. O que vem a ser uma porcentagem? Basicamente, a definição de porcentagem é que ela é ela é uma fração, tá? Ela é uma fração, olha aí, fração de denominador 100, tá? Também alguns gostam de chamar de razão centesimal, que é a mesma coisa de uma fração de denominador 100. Como é que é isso? Vou te dar um exemplo aqui. Olha só, 2 sobre 100. Essa razão aqui é uma razão centesimal. É uma fração de denominador 100. Também uma fração centesimal. Ela representa uma porcentagem. Por quê? Vamos lá. O 100, ele representa, o 100 aqui no denominador, já vou explicar essa tentativa de desenho que eu acabei de fazer aqui. O 100, ele representa, aqui no caso, o denominador 100, o denominador da fração, para nós aqui, ele vai representar em quantas partes, entendeu? Algo que nós vamos considerar como todo foi dividido. Tá? Por que 100? Ora, por isso é daqui que vem o nome, porcentagem, porcento. Entendeu? Então nós vamos pegar um todo, entendeu? Vamos chamar esse algo de todo. Esse algo pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Pode ser... Você pode entender que esse algo pode ser uma quantidade de dinheiro, a parte de um terreno, enfim, pode ser qualquer coisa. Ele foi dividido em 100 partes o que iguais, tá? Meu desenho aqui está meio capenga, tá? Mas imagina aí que isso aqui foi dividido em 100 partes iguais. Dessas 100 partes, eu vou pegar duas. Tá? Estou pintando de vermelho aqui as partes que eu estou pegando, que eu estou considerando. Então aqui o 100, ele representa em quantas partes o todo foi dividido. E o 2 no numerador representa quantas partes eu estou pegando, tá? Quantas partes eu estou considerando. Que no caso aqui são duas partes. Isso aqui representa uma porcentagem. Como que eu escrevo? 2%, ou seja, 2 por 100, 2 de 100. Tá? Repetindo, esse todo ele pode representar qualquer coisa, pode ser uma quantidade de dinheiro. Vamos supor que seja 100 reais, que fica mais fácil para entender. Onde 100 reais, onde cada R$1 representa 1%. Então, se eu estou pegando 2%, eu estou pegando R$2. 2% de 100 quer dizer o quê? R$2. É claro que poderia ser, por exemplo, R$500. Aí eu teria que fazer o cálculo, né? Eu vou dividir o 500 em 100 partes, né? Se eu dividir 500 em 100 partes iguais, vai dar 5, né? R$5 cada parte, vamos dizer assim, tá? Para entender melhor. E 2% vai dar o quê? São duas partes, sendo que cada parte vale 5, então eu tenho 10. Ou seja, 2% de R$500, 10 é R$10, certo? Tudo bem? Falei besteira? Pensa direitinho aí. Quanto que dá 2% de 500? Né? Entendeu aí? Então, ó,
ou se todo pode representar qualquer coisa. Aqui eu estou pegando uma barrinha para ficar mais fácil para você visualizar a coisa, ok? Então, essa é a forma de escrever, de definir porcentagem, é bem básico, é simples assim. Tá? Esse aqui é o símbolo de porcentagem. Tá? Pesquisa aí como exercício, vou deixar para você pesquisar, tá? Da onde veio esse símbolo, qual a origem desse símbolo, ok? Agora, nós vamos ver como escrever, né, de diversas formas uma taxa percentual. Vamos lá? Bem, primeiro ponto aqui importante é escrever uma taxa percentual, né, que já está com o denominador 100. Eu quero escrever esse número 17 em taxa percentual, ou melhor, escrever esse número não. Eu tenho essa fração aqui, que é uma fração centesimal, e eu vou escrevê-la na forma de taxa percentual. Tá? E como que é isso? É bem simples. Quando nós já temos o denominador 100, é só fazer isso aqui. Ó. Pego o denominador e coloco o símbolo de porcentagem ao lado dele, 17%. 1,25 sobre 100 é 1,25%. Tá? Isso quando nós já temos o denominador 100, é bem rápido, é bem simples. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos de taxa percentual para fração. Como que eu vou escrever 14% em forma de fração centesimal? É simples. O próprio nome já está dizendo, fração centesimal, 14 sobre 100. E aqui, 20 sobre 100. Tá? Isso aqui é só para você treinar essas passagens, tá? De fração para porcentagem, de porcentagem para fração, porque isso é muito importante na hora de... Nós vamos precisar disso para realizar alguns cálculos, ok? Uma outra coisa aqui que eu chamo a atenção na parte de escrever na forma de fração é o seguinte. Já está escrito aqui, tá? Na forma de fração centesimal, mas vamos supor que você queira simplificar. Tá? Vou dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 7 sobre 50. Ou seja, 14% é também igual, né? É equivalente, né? Na verdade não é igual, uma coisa só é igual a ela mesma. 14% é igual a, equivale, né, a 7/50. E se vocês quiser escrever aqui também, né, simplificar essa fração, nós vamos ter aqui 1/5. Isso aqui é uma linguagem muito comum no comércio, já vi várias pessoas, comerciantes usando, né? 20% equivale o quê? A 1/5, tá? Equivale. 20% equivale a 1/5, ok? Então, eu chamo só atenção para esse ponto aqui na hora de, caso tenha necessidade de simplificar. Bem, a outra forma de se escrever uma taxa percentual, né, que uma forma equivalente, né, apesar de a gente usar o símbolo de igual aqui, isso acaba sendo um comodismo na matemática, mas a palavra correta aqui é equivalente. Tá? A forma unitária ou decimal. Como que eu escrevo? Primeira coisa, muito importante essa forma. Primeira coisa, como que eu faço para escrever 15% na forma de um número decimal? Primeira coisa, eu vou colocar na forma de uma fração centesimal, que eu acabei de aprender aqui. Depois, basta você dividir 15 por 100. 15 dividido por 100 dá 0,15. Para você dividir um número por 100, basta você deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ó. 1, 2. Simples, né? E no caso aqui, 23,4%. 23,4%. Vou escrever na forma de fração. Você pode já dividir direto. Vai me dar o quê? 0,2. Opa, aqui não. Vou colocar aqui embaixo, ok? Vou colocar aqui embaixo. Ó. Então, isso aqui vai dar o quê? 0,234. Viu? Eu estou passando esse número que está em taxa percentual para a forma unitária ou decimal.
é importante saber isso, tá? Nos cálculos você vai descobrir já já como isso aqui é importante, tá? Vamos lá, vamos para, falta mais algumas formas, tá? Para a gente terminar essa aula. Vamos ver então. Bem, aqui eu quero ensinar para você o seguinte, é transformar um número decimal para taxa percentual, tá? Aqui eu chamo a atenção para o fato de que alguns livros colocam outros métodos, tá? Alguns outros professores também. Eu vou ensinar aqui para você o mais simples, que eu acho que é o mais importante, é mais rápido para encarar questões de concursos, tá? Como eu disse, mais simples, então fica a seu critério aí. O que você vai fazer? Para escrever esse número aqui na forma de taxa percentual, caso seja necessário. Primeiro, o que você vai fazer? Simples. Você vai pegar esse número e multiplicar por 100. Tá? 0,7 vezes 100 vai ser igual a 70. Como você quer escrever em taxa percentual, coloca o símbolo de porcentagem. Viu? Multiplicar um número por 100 é a mesma coisa que deslocar a vírgula duas casas para a direita. Ó. Uma, duas. Tá? E coloca o símbolo de porcentagem. Então, 0,7 equivale a 70%. A mesma coisa é o 0,275. Tá? Ou para qualquer número que esteja na forma decimal, você quer escrever na forma de taxa percentual, você multiplica por 100. Multiplicando esse número por 100, nós vamos ter 27,5%. Viu como é simples? Tá? Alguns livros ensinam primeiro a escrever na forma de fração, né? Encontrar uma fração de denominador 100, né? Levando em conta esse número, o número decimal que você está trabalhando, e depois escrever na forma de taxa percentual. Mas a ideia aqui, o truque é esse. Tá? É claro que tem todo um porquê disso daqui, mas eu quero ser bem direto aqui com você. Tá? Pulando essa parte de demonstrações matemáticas que não é o nosso objetivo aqui. É ser bem prático, bem direto. Tá? Então, para escrever um número decimal para a taxa percentual, basta multiplicá-lo por 100. E se eu quiser escrever, passar de uma fração para a taxa percentual, o que você vai fazer? Primeira coisa é dividir o numerador pelo denominador. Quando você divide 3 por 10, dá o quê? 0,3. Depois, o que você faz? Você multiplica, né? Olha o que você acabou de fazer aqui. Você escreveu ele na forma o quê? Decimal. Quer escrever na taxa percentual? Multiplica por 100. Tá? Isso aqui vai dar 30%. Ok? E como é simples, tá? Isso aqui é o básico que você tem que saber, tá? Para trabalhar com porcentagem. Se você não souber escrever uma taxa percentual em decimal ou na forma de fração, vai ficar muito complicado a sua aprendizagem. Tá bom? Bem, o exemplo B, 5 oitavos. 5 oitavos representa que taxa percentual? Divide 5 por 8, divide 25. E o que você faz? Multiplica por 100. Multiplicou por 100 vai dar o quê? 62,5%. É isso aí, viu? Isso é o básico que você tem que saber sobre a escrita, tá? De porcentagem. Então, esse aqui é o final da nossa aula. A nossa aula termina aqui. Essa primeira aula é uma aula, você pode reparar com pouco conteúdo, né? Um pouco atividade, mas importantíssima, tá? É o embasamento. Se você não tiver embasamento, vai ficar complicado, ok? Então, meu amigo, o que nós vimos nessa aula? Acabamos de ver o que? Nós vimos o que? A definição, certo? Definição de porcentagem. O que é uma porcentagem? É uma fração, tá? De denominador 100, é uma razão centesimal, né? Que a gente associa um símbolo a um número que está no numerador, a gente associa o símbolo de porcentagem. E nós vimos também a escrita. Tá?
escrever de decimal ou fração para taxa percentual e vice-versa. Eu sugiro você refazer esses exemplos que eu apresentei aqui nessa aula, refaça sem olhar, pega um papel, uma caneta, um lápis e tenta refazer, domina bem essa parte de escrever a escrita de porcentagem, tá? Por quê? Porque na nossa próxima aula, na aula 2, nós vamos trabalhar com as operações. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, tá? Muita gente não sabe multiplicar dois valores em taxas percentuais, tá? Não é da mesma forma que se faz com números naturais. Tem uma maneira de multiplicar dois números que estão em taxas percentuais, ou melhor, tem uma maneira de multiplicar taxas percentuais, tá? E nós vamos começar alguns cálculos, vamos começar a ver alguns exemplos, algumas questões de concursos aqui em cálculos diversos, ok? Então, eu te aguardo na próxima aula, viu? Um abraço, tchau, tchau.